As religiões têm o conhecimento de Deus, só que um conhecimento parcial. Ajuda as pessoas, porque o que seria desse mundo se não fosse a religião, seja ela cristã ou outra religião que fala em Deus, ou fala sobre Deus, conhecimento de Deus, a fé em Deus, com vários nomes, mas é Deus. Pior são aquelas pessoas que, por não acreditar em Deus, fazem coisas horríveis, não têm amor a ninguém, porque acreditam que não tem que prestar contas a ninguém, nem satisfação. Por isso, é bom que a pessoa tenha uma religião. Mas seria melhor ainda se a religião ensinasse corretamente as pessoas. Cada religião diz ser ela de Deus, ou cada chefe de cada religião diz que ela é a religião certa. Fica difícil para nós, seres humanos, entender qual é a religião certa, se é que tem essa religião certa. Porque só uma religião é certa. Se todas falam em Deus, se todas acreditam em Deus, têm fé em Deus ou em Jesus, o mundo seria bem melhor se, ao invés de só pregarem sobre Deus, sobre Jesus, fosse ensinado também aos seres humanos sobre o amor. Quem ama ao próximo faz o bem ao próximo, faz o bem ao seu semelhante. O que nós fizermos de bom, o Espírito de Deus que está em nós leva com ele para o Pai. Porque esse Espírito de Deus que está em nós, ele consegue absorver, aprender tudo aquilo que nós aprendemos, que diz respeito às coisas espirituais, que diz respeito ao Espírito, porque ele é Espírito. Então não adianta a gente falar nada que não tem a ver com o Espírito, ou fazer alguma coisa que não tem a ver com o Espírito, ele não vai aderir, ele não vai absorver ou aprender, ou vivenciar com a gente e ficar nele as coisas que têm a ver com o Espírito, ou as coisas boas que nós fazemos. Não temos nem como sermos religiosos se não existir Deus em nossa mentalidade, em nossa fé. Como é que podemos ver Deus? Como é que podemos conhecer Deus? Por meio da fé. Sem fé, ninguém consegue conhecer Deus, ver Deus, entender a maneira que Deus é. Deus diz que nós temos que sermos perfeitos, como Ele é perfeito. Mas se não temos fé, como podemos saber que Deus nos diz isso? Mesmo que esteja escrito em algum livro, na Bíblia, ou em qualquer outro livro, só podemos termos certeza de que Deus nos pede para sermos perfeitos se tivermos fé em Deus. Senão, não vamos nem acreditar que Deus existe. Já fiz muitos vídeos e postei aqui no canal, mas achei que não surtiu efeito nas pessoas. Ou as pessoas não querem ver ou ouvir. Por quê? Na maioria das vezes, a fé que as pessoas têm é uma fé limitada, uma fé pequena, onde essas pessoas só acreditam que existe Deus para elas. Um grupo pequeno, um grupo religioso. Muitas pessoas brigam pelo nome de Deus, para quem tem o conhecimento do nome de Deus. Agora, antes de brigar para saber qual é o nome de Deus, brigue com si próprio, para ter fé em Deus primeiro. Aquela fé viva, que o próprio Jesus Cristo disse que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, faria com que um monte saísse de um lugar e se lançasse no mar. Se as pessoas parassem para analisar que a fé não é propriedade de todos, e que a fé não tem que ser tão pequena, tão curta, onde as pessoas têm Deus só para eles. Determinada religião diz: o Deus que eu sirvo, Jesus que eu sirvo, é diferente do seu. Então aceite a Jesus que será salvo. Como é que uma pessoa que só fala em Jesus, a igreja dele, a religião dele só fala em Jesus, e essa pessoa não aceitou Jesus? Se ela não tivesse aceitado, ela não falaria
no nome de Jesus, nem tocaria no nome de Jesus. Então essa pessoa já aceitou. Agora, será que é preciso isso mesmo? Eu aceitei Jesus, eu estou salvo? Ou será que tem que fazer aquilo que Jesus fez e ensinou que as pessoas fizessem? O que Jesus sempre bateu e pregou, bateu forte, foi que Ele é Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Pai universal é o nosso Pai, de cada um individualmente. O que nós vemos hoje é o seguinte: como as religiões se preocupam em ensinar, pregar sobre Jesus, não sobre o que Jesus fez e o que Jesus ensinou e quem Jesus era. Mais uma vez eu repito, a religião está sendo boa em nosso planeta, está fazendo um bom papel em nosso mundo, mas todas as religiões que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, seja lá de que tamanho for a fé, ou em Jesus Cristo. O que não pode é existir uma religião sem Deus. Toda religião que tem Deus é boa, mas ainda não é a religião revelada. Aquela religião que Jesus viveu, que Jesus ensinou. As pessoas falam muito que temos que seguir os passos de Jesus. Como é que vamos seguir os passos de uma pessoa se não conhecemos essa pessoa, não sabemos o que essa pessoa fez? O que Jesus fez aqui na terra, as religiões não ensinam. As religiões gostam muito de ensinar sobre Jesus, quem Jesus era, não o que Jesus fez. Essa é a diferença. Jesus nos ensinou a amar, porque quando amamos, fazemos o bem a quem amamos. É difícil no mundo em que vivemos, é difícil, mas se todos passarem a amar, ou a grande maioria passarem a amar o seu semelhante como Jesus amou e ensinou, o mundo muda. Essa é a realidade da vida. Como é que alguém pode amar a Deus que nunca viu, se ao irmão que ele vê, ao próximo que ele vê, ele não ama? A certeza que amamos a Deus não é só falarmos que amamos a Deus, é a fé em Deus e é demonstrar esse amor amando as outras pessoas. Não é demonstrar esse amor correndo para falar sobre Deus, porque as pessoas já estão acostumadas a ouvir falar sobre Deus. O que as pessoas não estão acostumadas é ver as pessoas amando, os religiosos amando. Isso as pessoas não estão acostumados a ver. O que hoje eu estou aprendendo, junto com o que eu já sabia da Bíblia, é tirado do livro de Urântia. É um estudo que eu faço de um livro chamado Livro de Urântia. Urântia é o nome cósmico do nosso planeta. Deus tem um nome cósmico. Jesus foi aquele que viveu aqui na Terra, tem um nome cósmico. Não é Jesus. Jesus foi um nome dado para ele aqui, quando ele viveu na Terra, encarnado como filho de Maria e filho de José. O nome cósmico de Jesus, ele tinha antes e é o mesmo que ele tem hoje. As pessoas vivem brigando pelo nome de Jesus, o nome de Deus, o nome que as pessoas conhecem aqui no planeta. Adianta conhecer só um nome aqui no planeta e brigar por um nome, se as pessoas não conseguem entender, nem conhecer a Jesus, nem conhecer ao Pai universal com nomes cósmicos que eles têm? Então vamos amar mais e brigar menos por causa de religião, porque todas as religiões são boas. Temos que colocar na cabeça isso. É bobagem achar que a minha religião é a certa e que a outra religião é errada. Por quê? Se todas falam em Deus, sobre Jesus, quem não fala sobre Jesus, mas fala sobre Deus, se ela não for cristã? No dia que amarmos mais, brigarmos menos, o mundo começa a mudar. Sem amor, sem fé em Deus, o Pai universal, o mundo vai continuar como está, não muda.